Olá, sejam bem-vindos! No último dia 2 de março, King Kong, que é um dos personagens mais clássicos da história do cinema, ele completou nada mais, nada menos do que 90 anos desde a sua estreia nos cinemas. King Kong é um dos ícones do cinema, isso temos o que discutir. E ele inspirou várias sequências, remakes, spin-offs, muitas paródias, desenhos animados, livros, quadrinhos e uma infinidade de coisas. Se encontrou com personagens de outras franquias, como por exemplo, ele se encontrou com Godzilla, já teve um encontro com Godzilla, antes desse filme que a gente ainda vai falar. Também se encontrou com o Planeta dos Macacos, se encontrou com personagens como Doc Savage, Tarzan e outros personagens. Isso, meus caros amigos, é o que nós vamos ver hoje aqui no canal. Eu sou o Kleber e vocês estão no canal Cosmos Cultura Nerd. E hoje vamos ver os 90 anos de King Kong. A primeira aparição de King Kong foi na novelização do filme de 33 RKO, com o filme estreando 2 meses depois. Assim, no dia 2 de março de 33, entrava em cartaz nos cinemas um filme de aventura, suspense, fantasia e terror, King Kong. O filme narra a história de uma equipe de filmagens que viaja até uma ilha nos mares do sul para documentar misteriosos gorilas gigantes. O monstro e outros animais pré-históricos vivem na metade daquela ilha, e a outra habitada por uma tribo que idolatra o King Kong, que é como um deus, ao qual eles servem sacrifícios humanos. Antes do início da produção de King Kong, existe uma grande variedade de filmes sobre selvas. O enredo geralmente ele adere a um padrão de narrativa centrado em um explorador cientista em que se aventura na selva para apenas testar uma teoria ou descobrir alguma aberração monstruosa. Bem mesmo esse modelo do King Kong. E aproveitando essa tendência que existia já na época, a Kong Pictures realizou um filme Engage, de 1930. Ele foi anunciado como um documentário que mostrava o sacrifício de uma mulher por um gorila gigante. O filme foi um sucesso imediato e, segundo algumas estimativas, ele foi uma das maiores bilheterias da década de 30, com mais de 4 milhões de dólares de bilheteria. E, embora os produtores não tenham listado esse filme como uma das influências para King Kong, ele é considerado uma influência por causa da linha de fundo e o enredo de belas mulheres em perigo, uma linha muito parecida com o filme do King Kong. King Kong arrecadou 90 mil dólares no primeiro final de semana de estreia nos Estados Unidos, que na época isso era um recorde. Hoje é troco de bala para o filme. E logo ele se tornou um clássico. Fora isso, esse filme fez uma outra coisa muito importante. Ele foi o responsável por nos dar Ray Harryhausen. Ele foi assistir esse filme na sua juventude e saiu lá maravilhado com os efeitos especiais. E assim, após ele assistir King Kong, ele decidiu o que fazer pelo resto da vida. E assim, ele nos presenteou com filmes como os filmes de Simba, Invasão dos Voadores, Jasão dos Argonautas, Fúria de Titãs, só para citar alguns. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a vida de Harryhausen, os filmes que ele produziu, que ele fez, coisa de louco, maravilhosos. O King Kong original de 33, ele tinha 6 ou 7 metros de altura. Isso a gente pode perceber quando ele luta com um tiranossauro. O tiranossauro ele tinha mais ou menos a altura de 6 metros. E no filme ambos estão na mesma escala. Então a gente pode deduzir que os dois têm o mesmo padrão de altura. Então a gente deduz aí 6, 7 metros de altura para o King Kong de 33. Agora King Kong é um gorila gigante, né? Um animal fictício que não existe. Será mesmo? Será que isso é verdade? Bom, o King Kong foi feito em 33. Só que 2 anos depois da estreia do filme, ou seja, em 1935,
foram descobertos os primeiros fósseis, o Gigantopithecus black. Ele tinha nada menos do que 3 metros de altura e pesava meia tonelada, 500 quilos, e viveu aproximadamente há 100 mil anos atrás, na China, na Índia e no Vietnã. Ele era um parente dos atuais orangotangos. E se existia algum animal na face da Terra que se assemelhava ao King Kong, esse animal era o Gigantopithecus. O filme ele foi um sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 5 milhões de dólares de bilheterias mundiais. E no seu lançamento inicial, no fim de semana, ele arrecadou só 90 mil dólares. Lembre-se, estamos falando de 1933, há 90 anos atrás. Isso hoje não é nada para um filme, mas na época era muito, muito dinheiro. E o que acontece quando um filme dá muito dinheiro, faz bastante lucro? O que os executivos fazem? Ficam contentes? Lógico, ficam contentes. E eles decidem fazer outro filme para arrecadar ainda mais dinheiro. E assim foi feito. Assim, 22 de dezembro de 33 ainda, ou seja, menos de um ano depois, estreia O Filho de King Kong, que é na realidade uma continuação desavergonhada e caça-níqueis que comprova que Hollywood, que hoje nós conhecemos, que cavalga em reciclagens, não é uma coisa nova, já vem de longa data. E assim, qual que é o enredo desses filmes? Fugindo de credores por causa que não responsabilizaram por causa das mortes e dos estragos causados pelo Kong em Nova York, o homem que foi responsável por trazê-lo para lá foge e vai parar novamente aonde? Ilha da Caveira. O que ele encontra lá? O filho de Kong. Esse só aparece após 40 minutos de filme, sendo que o filme tem uma duração de 70 minutos. E o gorila, na verdade, ele se torna apenas um coadjuvante no seu próprio filme. Sem falar que o filme é uma atração de sarro total. Esquecível. Assim que acontece com o Kong, vai para a geladeira. Fica lá 30 anos no freezer, congelando. Me lembra o Soldado Universal, viu? E assim, depois de 30 anos, resolvem tirar ele da geladeira. Assim é feito o filme King Kong vs Godzilla, que foi a primeira aparição em cores do King Kong. E é um filme japonês, do estilo Kaiju, Monstros Gigantes, que foi dirigido por Ishiro Honda, que é o mesmo diretor do Godzilla original de 54. Porém, todos os personagens aqui são extremamente caricatos. A batalha entre o King Kong e o Godzilla é tosca e sem nenhum sentido. Só que também tem que ver o seguinte, eram apenas pessoas fantasiadas lutando, fingindo que estavam lutando. Nesse filme, o King Kong ele está maior. Se no filme original ele tinha uns 6, 7 metros de altura, aqui ele tem 45 metros de altura, para ficar com um tamanho equivalente ao do Godzilla. Olha, de 33 a 53, para ele crescer tanto, ele deve ter comido muito fermento, viu? Haja fermento para crescer tanto, viu? Bom, continuando. Os japoneses, eles são fanáticos por duas coisas: monstros gigantes, afinal falando eles que eram o Godzilla, e robôs gigantes. Assim, por que não misturamos robôs gigantes com monstros gigantes? E assim, o que eles fazem? Em 67 surge A Fuga de King Kong, que novamente foi dirigido por Ishiro Honda. O sucesso que teve Godzilla vs Kong foi tão grande que em 66 foi produzido um desenho animado produzido pela Toei Animation chamado The King Kong Show, que foi até 69. E essa produção de animação foi o que inspirou a criação desse filme A Fuga de King Kong. O enredo desse filme é uma salada mista.
Ele mistura elementos de cartunesco voltado para crianças e uma narrativa de espionagem que bebia muito a lá 007. Um cientista, para vocês terem uma ideia, ele cria um Kong mecânico para escavar um buraco para ir até o Polo Norte e busca uma radiação mágica. O problema é que o robô dá pane. E aí Kirk decide trazer o Kong verdadeiro original para cavar no lugar do robô. Na equipe, além do Honda, também estava Eiji Tsuburaya, que ele foi o responsável em 66 pela criação da franquia clássica de Ultraman e multimilionária também, que dura até hoje. Depois disso, depois essa obra-prima do cinema fantástica, Kong volta para a geladeira, onde ele fica mais uns 9 anos. Até que em 1976 a Paramount decide tirar da geladeira e fazer um remake do filme 33, só que com algumas mudanças no enredo. Agora, em vez de uma companhia de cinema que até a Ilha da Caveira tentar filmar Kong para fazer um filme, eles vão até a Ilha da Caveira procurando petróleo. Lembrando que é anos 70 e estava ocorrendo a crise do petróleo no mundo. Bom, aí eles vão até lá, acham Kong e tal da mesma maneira. Trazem ele para Nova York, acontece tudo a mesma coisa, o Kong se enfurece, escapa, tal, começa a fazer estrago pela cidade, pega a mocinha na mão, tal. Só que em vez de subir no Empire State, agora ele sobe no World Trade Center, que foi substituído, como na época o World Trade Center tinha sido inaugurado fazia pouco tempo. Eles decidiram colocar no topo das Torres Gêmeas, já que eram mais altos que o Empire State. E os aviões, que no filme original metralhavam o Kong, aqui eles foram substituídos por helicópteros, que fazem a mesma coisa, metralham o King Kong. Esse Kong, em relação ao japonês dos anos 60, ele tomou chuva, encolheu. Ele tinha apenas 16 metros, contra 45 do japonês. E esse filme, ele ganhou vários prêmios, incluindo Oscar de efeitos especiais, e teve uma bilheteria de 80 milhões de dólares. E custou 24 milhões, o que dá uma boa margem de lucro para os executivos. Para esse filme, ele foi conseguido um boneco mecânico na escala de 1:1, ou seja, do tamanho real, com 12 metros de altura. Também foram conseguidos braços hidráulicos gigantescos. As mãos elas tinham 2 metros de largura e os braços pesavam 750 quilos cada um. Uma pequena curiosidade nesse filme é que a atriz Meryl Streep ela fez um teste para o filme. O produtor Dean Lawrence a recusou a chamando de feia em italiano. E ela respondeu em italiano para ele: "Me desculpe, mas entendi o que você disse. E me desculpe se eu não sou bonito o suficiente para estar em King Kong." Lawrence ele não imaginava que Meryl Streep tinha estudado e se formado em italiano, o que causou um climão na hora que vocês não podem imaginar. Só que depois do 11 de setembro, a Paramount ela retirou por conta própria todas as cópias de DVD e VHS que é da Vestal do varejo, que mostrava o Kong no topo do Trade Center cercado por aeronaves. Mais tarde, o DVD foi reeditado com uma nova capa. Isso mostra que os Estados Unidos nunca souberam lidar com seus dramas. Eles deviam fazer terapia, viu? É bom fazer terapia para espantar, entendeu, os seus fantasmas. Eles deviam fazer. Bom, esse filme ele foi um sucesso estrondoso, que para muitos é a versão definitiva do personagem. Ele foi a terceira bilheteria daquele ano e um dos primeiros filmes a ter uma variedade enorme de produtos de merchandising para venda. Inclusive, ele faturou triplo do que ele faturou em bilheteria com venda de merchandising. Aqui no Brasil, inclusive,
ele teve um álbum de figurinhas que fez muito sucesso, que eu me lembro. Foi matéria de várias revistas e teve um King Kong de 15 metros de altura que foi montado no Play Center aqui em São Paulo, para ser exibido na época do lançamento do filme. Na época da inauguração dessa atração do Play Center, a atriz Jessica Lange, que estreou a estrela do filme, esteve no parque. Na primeira apresentação do gorila, a atriz ela repetiu a cena de quando o Kong a coloca da sua mão. Inclusive, a atriz ela foi recepcionada quando chegou aqui em São Paulo pelo Silvio Santos e por Marcelo Gutlas, que era o dono do Play Center. Aliás, um parênteses aqui, o Play Center faz falta. Fecha parênteses. E o que acontece quando um filme que não foi programado para ter uma continuação, não foi pensado nisso na hora que o filme foi lançado, e ele faz muito sucesso, dá muito dinheiro, os executivos vão ficar satisfeitos? Para por aí? Eles vão ficar contentes? Lógico que eles vão. Eles vão ficar para por aí? Não, o que eles vão fazer? Forçar uma continuação. Nem que essa continuação seja tosca, esquisita, seja lá o que for. E foi o que foi feito. E seguindo essa lei de continuações esdrúxulas, tivemos em 86 King Kong 2, King Kong Lives. Nesse filme, Kong não morreu no topo do World Center, que tinha apenas 415 metros de altura. E para sua recuperação é necessário que ele se submeta a várias cirurgias. Bom, vamos pensar um pouquinho. Vamos fazer as contas aqui. Nós fazendo algumas contas que vocês estão vendo aí, nós podemos achar a massa aproximada do Kong, que é 84,3 toneladas. Com isso nós podemos calcular a energia que o Kong teve no impacto com o solo, com o chão, que é 349,8 megajoules. Joules é a unidade de energia, gente. O que dá uma equivalência em mais ou menos de 83 kg de TNT. Agora, para implodir um prédio de 16 andares, a gente usa... Para se implodir um prédio de 16 andares, se usa 90 kg de TNT. E ele tem um impacto de 83 kg. O que torna um pouquinho difícil ele sobreviver a uma queda dessa, né? Além do fato que ele estava todo metralhado pelos helicópteros. Agora, como o Hollywood não se importa com física, ele sobreviveu. Abracadabra, sobreviveu. Foi assim. Só que para essas cirurgias, o Kong precisava de sangue, uma transfusão de sangue. Isso foi resolvido com um achado de uma fêmea da espécie dele, foi descoberta em Bornéu, por uma expedição, e ela é levada aos Estados Unidos, Kong é levado a um laboratório, é colocado nele um coração artificial, ele e Lady Kong se apaixonam e tem um filhote. E vivem felizes para sempre. Esse é o enredo do filme. E o que aconteceu com esse filme? Ele foi odiado globalmente pela mídia. E também pela questão das bilheterias, com menos de 5 milhões de dólares. Para um filme que teve um orçamento de 18 milhões. Além de efeitos especiais horríveis. O que aconteceu com o King Kong por causa disso depois? Geladeira. Por 19 anos. Até que em 2005, Peter Jackson, que foi o diretor de O Senhor dos Anéis, ele fez um remake do filme de 33. Que diferente do filme de 76, que se ambientava na época em que foi feito, ou seja, 1976, esse filme se ambienta na época do filme original, ou seja, 1933. E ele segue exatamente o mesmo roteiro, com uma ligeirinha diferençazinha aqui e colar, mas em essência é o mesmo filme, incluindo a famosa cena que o Kong luta com um tiranossauro.
Só que esse filme tem uma diferença. O Kong não era um stop motion, não era um cara vestido, não era um boneco mecânico, era feito em computação gráfica, feita por captura de movimentos. Foi o primeiro Kong feito em captura de movimentos em computação gráfica. O ator Andy Serkis, ele teve os seus movimentos capturados para dar vida ao King Kong. Serkis, ele tem uma vasta experiência no seu currículo com vários personagens digitais, como o Gollum de Senhor dos Anéis, o César do Planeta dos Macacos e vários outros personagens que não cabe aqui agora ficar descrevendo todos. Só que depois de um King Kong com 16 metros de altura, dessa vez nós temos um Kong mais modesto, é pequitico. Ele tem apenas 7 metros de altura, similar ao Kong de 33, o original. Esse filme ele ganhou 3 Oscars: melhores efeitos visuais, melhor edição de som e melhor mixagem de som. E depois do filme, o King Kong volta para onde? Geladeira. O macaco gosta de uma geladeira, viu? Tá louco, viu? Então, dessa vez ele fica lá por 11 anos. Até que em 2017, o filme feito é Kong, A Ilha da Caveira. O filme se passa em 1973. Nesse filme, temos o maior King Kong já visto em um filme americano. Até hoje. Até o momento que ele foi feito. Ele tem praticamente 32 metros de altura. O Kong para comer fermento, viu? Gosta do fermentinho esse macaco, viu? Bom, esse filme, ele tem uma história diferente dos outros que foram feitos até aqui. Esse filme conta a história de uma equipe de cientistas e soldados e aventureiros que se unem para explorar a ilha da Caveira, uma ilha mítica intocada no Oceano Pacífico, que é tão bela quanto perigosa. E aqui eles se aventuram no território de Kong, quando a missão se transforma que era uma missão de descoberta, se transforma numa missão de sobrevivência. A equipe tem que lutar por suas vidas naquele paraíso primitivo, em um lugar que a humanidade não pertence. E não sobra quase ninguém no filme, né? Detalhe. Bom, em 2021, nesse mesmo universo de Kong da Caverna, nós tivemos o filme King Kong vs Godzilla. Aqui nós tivemos o maior Kong de todos os tempos, com nada mais, nada menos que 102 metros de altura. Na Ilha da Caveira, ele ainda era filhote. E o que isso justifica no enredo do filme a diferença de tamanho que ele tinha lá para agora. Bom, Kong e seus protetores desembarcam numa jornada perigosa para encontrar o verdadeiro lar. E quando eles de repente cruzam o caminho com nada mais ninguém menos que Godzilla. E ele fica completamente enfurecido, no caso o Godzilla, e o confronto desses dois titãs é instigado por algumas forças misteriosas. E isso é apenas o começo do enigma. Agora, daqui a um ano, ou seja, no dia 15 de março de 2024, vai estrear o filme King Kong vs Godzilla 2. Agora que nós já vimos todos os Kongs, a gente faz a pergunta: pode existir um animal desse tamanho na realidade? Pode existir um King Kong na vida real? Bom, a resposta é não. Um gorila atual, ele tem aproximadamente uns 1,80 m, 2 metros aí, vai. E pesa uns 200 quilos. Se nós fizermos alguns cálculos e fazermos uma estimativa modesta, nós podemos considerar um King Kong com 20 metros de altura. 10 vezes mais que um gorila real. Bom, só que nessa proporção, a área do corpo ela não é 10 vezes maior, e sim 100 vezes maior. Porque a área ela aumenta com um fator
ao quadrado, ou seja, 100 vezes mais. Só que existe outro problema. Se a área de um corpo ela aumenta com o quadrado, fator quadrado, o volume ele não aumenta com o fator quadrado, ele aumenta com o fator cúbico, ou seja, 1000 vezes mais. Assim, o peso desse Kong não seria 10 vezes mais, não seria 100 vezes mais, seria 1000 vezes mais. Só que tem um problema. A área dos ossos dele foi aumentada apenas 100 vezes. Mas o seu peso aumentou 1000. Os ossos não aguentariam e colapsariam, seriam esmagados pelo próprio peso. Portanto, é impossível ter um animal desse tamanho. E assim, meus caros amigos, meus caros cosmonautas, nós chegamos ao fim de mais uma viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Isso é muito importante, isso ajuda a mostrar para o YouTube a relevância do canal. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e nos vemos na próxima semana com um novo tema. Vida longa e próxima, meu caro amigo cosmonauta.